Meu nome é Hugo Pontes, eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, sou formado em Pedagogia, resido-me em Poços de Caldas, Minas Gerais, e sou, por força de incentivo na infância, incentivo à leitura, sou escritor também. A minha atividade começa dentro da literatura como poeta, é o que eu me considero. Escrevo poemas desde os 14 anos de idade. Fui extremamente incentivado pelos meus pais e pelos professores da minha escola a ler muito, livros infantis da época, revistas em quadrinho, e tudo isso deu-me uma bagagem literária e de conhecimento bastante boa, vamos dizer assim, que me propicia hoje a poder escrever e de leitor eu passei a ser lido. Conheço toda a obra de autores da literatura brasileira. Aí no Ceará, a obra dos grandes autores do período romântico da literatura. Conheço alguns escritores da atualidade, tenho até contato com alguns. Mas o que motiva a falar mesmo nessa gravação é o pedido da professora Selma Maria Mesquita Coelho, da Escola Estadual Governador Gonzaga Mota, no Centro de Multimeios, em razão da Semana Nacional do Livro, que vai acontecer aí no Ceará em outubro deste ano de 2012. E o meu depoimento, ele tem um caráter não só pedagógico e didático, como o de um escritor, de um poeta que tem 67 anos e nessa altura da vida, né, ainda me considero uma pessoa que produz bastante. Eu tenho cerca de 30 livros escritos, entre livros solo e antologia, e por causa da literatura eu passei a me interessar pela história também. E porque eu passei a interessar pela história, eu escrevi livros de pesquisa sobre fatos históricos de Poços de Caldas, fatos históricos de Minas Gerais e também dentro da cultura popular. Mas efetivamente o que eu gosto de fazer é escrever poesias. E dentro da poesia, dentro do experimentalismo, eu faço poemas visuais. Esses poemas visuais eu comecei a fazer a partir de 1972. E publiquei 2 livros, um chamado Poemas Visuais e Poesias e o outro Defesa de Tese. Poemas Visuais e Poesias, já na 2ª edição. Eu escrevi livros sobre a imprensa de Poços de Caldas, sobre o time de futebol da cidade, escrevi sobre autores de Poços de Caldas também. E ao longo desses anos todos, eu repito, comecei a escrever quando eu tinha 14 anos. Hoje eu estou com 67, portanto tem
43 anos que eu escrevo. Não sei até onde eu sou um escritor ou um poeta conhecido. Qual é a dimensão da minha obra, até onde ela foi ou até onde ela vai. O fato é que eu estou inserido dentro da literatura brasileira, no contexto dos autores mais recentes. Não quer dizer com isso que eu tenha nome, que eu seja famoso. Uma das coisas que faz com que a gente não seja tão conhecido é o fato de morar no interior. E morando no interior de Minas Gerais, a gente tem pouco acesso à divulgação da obra da gente. Então, o meu esforço em divulgar o meu trabalho é um esforço pessoal. Se eu mando um livro para a imprensa, se a imprensa dá uma nota, fica o registro. Se isso não acontece, se eles ignoram, passa em branco. Da mesma forma como editar livro. Editar livro significa você pagar para escrever. Editar livro significa pagar pela publicação de um livro. Aí a dificuldade grande é a distribuição, a colocação desse livro em livrarias, seja nas livrarias locais ou livrarias fora do estado ou mesmo fora da cidade. Então a grande dificuldade que a gente tem é essa. Você escreve, você edita, você publica, você sai vendendo e, com muita sorte, você vai se tornar conhecido. Uma coisa posso garantir para todos vocês e aqueles que são principiantes e começam a escrever, querem continuar escrevendo, é que é preciso fazer uma longa caminhada para se tornar conhecido como escritor. Isso não estou dizendo isso para desanimar ninguém, mas é a realidade do nosso país. Nem todos que escrevem vão ser grandes nomes da literatura brasileira. Se a gente não puder ser um grande nome da literatura brasileira, a gente pelo menos pode contentar em ser um escritor local, um escritor de Poços de Caldas, um escritor de Fortaleza, um escritor de uma cidadezinha pequena, e a gente já terá deixado um bom legado para aqueles que vierem e se espelhar na gente. Mais uma vez agradeço a oportunidade que a professora Selma, através do seu e-mail, me fazendo o convite para estar junto de vocês, alunos da Escola Profissional Governador Luiz de Gonzaga Fonseca Mota. A oportunidade esta que faz com que eu chegue até vocês e possa dizer com muita alegria que, se a minha fala der um rumo para o que vocês pretendem, espero que dessa escola saia alguns nomes que sejam escritores locais, regionais ou escritores dentro da literatura brasileira que tenham projeção. E essa projeção local ou nacional, ela será sempre a de um nome que vai ficar dentro do contexto literário do Brasil. E lembrem-se de uma coisa extremamente importante. Eu estou falando agora como professor.
estudem, porque somente através da educação nós cresceremos e com isso o Brasil também crescerá. A ausência da educação, a falta dela, da educação formal, traz inúmeros problemas para a pessoa individualmente, para a sociedade de uma maneira geral e para o país no seu conjunto. Um grande abraço a todos e sucesso!